A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor Deus venha te cobrir nesse dia com a unção da graça, do renovo, que o Senhor Deus venha abrir os teus olhos espirituais, abrindo os ouvidos espirituais, que Deus venha levantar intercessores na tua vida, pessoas que são da presença de Deus, amigos de Deus, para estar com você nesse dia. Que Deus venha abrir portas, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, que Deus venha enviar o exército de anjos ao seu favor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha te fortalecer, que o Senhor venha te dar visão, que o Senhor Deus venha te dar a graça, sabedoria em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que você seja ungido, cheio do poder de Deus, cheio da ousadia, da autoridade e determinação em sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, amados. Amados do Senhor, hoje nós vamos começar um estudo, uma campanha de estudo, falando sobre desatando os nós da vida. Quais são os nós que estão na sua vida? Sabe, em nossas vidas, aparece muitas vezes os nós. Muitas vezes nós mesmos colocamos ali, amarramos nossa vida. Muitas vezes nós tentamos fazer coisas, fazer algo, estamos nos esforçando, batalhando, mas não estamos conseguindo romper. Não estamos conseguindo ir para frente. Isso porque tem nós na nossa vida. Muitas vezes nós mesmos amarramos. Sabe, as palavras também são um tipo de amarra. Nós nos prendemos com certas palavras que saem da nossa boca. Ações são amarras. Dependendo da ação que fazemos em nossa vida, as atitudes que levamos, nós nos amarramos. Nos amarramos e não rompemos. Então, em nossas vidas, amados, muitas vezes nós vamos deixar esses nós nos prendendo. Cada atitude errada é um nó. E nós nos prendemos. Prendemos a nossa vida. Amarramos a nossa vida. E isso vai nos impedir de romper. Tá? Esses nós que nos ata, que nos amarra em coisas que nos impedem de avançar. São coisas que nos impedem de ir para frente, de progredir, de crescer cada vez mais alto, de viver o propósito a qual Deus tem para nossas vidas. Sabe, existem os nós que estão ali. Às vezes nós rebentamos um, mas criamos mais nós. E nós precisamos ser mais vigilantes nisso. Precisamos aprender a identificar os nós na nossa vida. Quais são os nós que estão te amarrando? Eu quero te dar aqui alguns exemplos de nós. Que nós precisamos desatar esses nós. Sabe, rebentar esses nós. Existe os nós do ódio. O ódio é um nó que te amarra, que te prende. A raiva, o nó da raiva, o nó da falta de perdão. Esses nós, eles te amarram. E não só amarram a sua vida, mas amarram a vida de pessoas a quais você também está sentindo essa raiva. Tanto é que a palavra do Senhor nos diz que aquele que odeia o seu irmão se torna homicida. O ódio, ele mata. Ele não só mata você, ele mata a outra pessoa. Nós são amarras. Nós são impedimentos. O ódio, a raiva, a falta de perdão, esse te destrói e destrói outras pessoas também. Existe também o nó da ansiedade.
da falta de domínio, da rejeição, do isolamento, ódios, nós emocionais que vão estar nos amarrando. São nós emocionais que afetam todo o seu sistema imunológico, a tua saúde, teu corpo físico. Esses nós, amados, têm que ser destruídos. Você precisa aprender a identificar os nós que estão em sua vida. Nós precisamos aprender a desatar os nós que estão nos amarrando, para que nós possamos crescer, para que nós possamos romper, seguir adiante na nossa vida. É importante aprender a identificar quais são os nós. Por que você tem lutado tanto e não tem rompido? O que está te prendendo? Às vezes você faz tanto, mas a tua boca só sai palavras negativas, palavras destrutivas, palavras de auto-maldição. Você se auto-amaldiçoa. Você só fala coisas negativas sobre você. Você não põe uma coisa positiva, você não fala daquilo que o Senhor diz que você é. Você acaba acreditando naquele distúrbio emocional que já está na sua mente. A descrença, o desânimo, uma mente distorcida, uma mente incrédula, são nós, são amarras. E olha, quando o nó é frouxo, você consegue desfazer logo. Mas se você fizer um nó e de repente fazer outro nó por cima dele, esse nó fica tão forte que fica difícil você desatar. E tem áreas da nossa vida que nós não conseguimos alcançar para destravar, para desamarrar, desatar esses nós, quebrar essas amarras que nós forjamos em nossa vida. Por isso, muitas vezes, nós vamos precisar de ajuda. Livro de João, no capítulo 11, verso 44, nos diz assim: E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, ou seja, amarrados, né? Amarrados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Aqui vai contar a história de Lázaro. Lázaro estava morto. Lázaro estava morto. Existem amarras na nossa vida que nos deixa mortos espiritualmente. O morto, como está aqui, como está a vida de Lázaro, eles estão com os pés atados, as mãos atadas e ainda tem um lenço sobre o rosto. Ou seja, estão cegos. O morto, ele não pode ver. Ele não pode agir. Ele não pode sair do lugar. Ele está amarrado. Ele está vedado. Quantas pessoas estão como Lázaro? Estão cegos. Não conseguem enxergar o que está te amarrando, o que está te prendendo, o que você está fazendo que está te paralisando. Você não consegue enxergar. Tem um lenço aí sobre o teu rosto. Sabe, o Senhor Jesus, ele já nos mostra exemplos que fala lá, antes de tirar o cisco dos olhos do teu irmão, tire as travas que estão nos seus. Existe então ciscos, existe travas que ficam nos olhos
de uma pessoa e impede ela de enxergar. E quando você não enxerga, você pode cair no buraco. E esse buraco pode ser fundo e você não conseguir mais sair dele. Você precisa voltar a enxergar. Você precisa tirar esse lenço, essa venda que está nos seus olhos, para que você volte a enxergar. A cegueira é um nó. Ela é resultado do nó. As mãos, os pés atados. Tudo que você vai fazer, você trabalha e não rompe. As suas mãos estão atadas. O seu trabalho está atado. Você não rompe. Você faz as coisas e não evolui. Mas o Senhor disse, aonde colocar as tuas mãos, abençoado será. Você precisa ter as mãos livres. Livres. Você precisa romper. Aonde colocar as suas mãos tem que ser abençoado. Tem pessoas que estão com os pés amarrados. Ela está andando em círculo. Porque quando está amarrado, você fica pulando, arrastando, mas você não anda, você não caminha, você não mede os passos. Tem pessoas que estão assim, estão se arrastando, estão pulando, mas não saem do lugar. Não podem ir mais longe, porque elas se cansam e voltam ao mesmo lugar. Não conseguem enxergar além, porque começam a pular ou arrastar e logo olham para frente e vê que o lugar que ela precisa chegar está longe dela. E ela acaba desistindo. Não consegue enxergar mais longe e acaba voltando para trás. Muitas pessoas estão assim. Elas perderam a visão, elas perderam o toque, sabe? Elas perderam a estratégia, a direção. Elas não conseguem se mover, elas estão rodando em círculo, estão arrastando, estão pulando etapas na vida, porque não conseguem romper, não conseguem enxergar mais longe, não conseguem ir adiante, estão amarradas. Existem amarras nessas vidas, existe nós nessas vidas, e você precisa identificar quais foram os nós. Quais são os nós na sua vida que está te impedindo? Lázaro estava morto. Ele precisava desatar o nó da morte, da paralisação. Sabe, a ideia de desatar os nós da vida, ela está associada à intervenção divina para resolver problemas difíceis, impossíveis, para libertar as amarras emocionais e trazer restauração. E isso só Jesus pode fazer nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a desatar os nós que estão na nossa vida, buscando a intervenção divina, buscando a intervenção do Senhor Jesus na nossa vida. Porque Ele pode trazer a libertação de todas as amarras emocionais na nossa vida. Porque muitas vezes nós vemos que nós estamos cansados, estamos tentando, estamos lutando e não está rompendo. Isso desanima, isso te frustra, isso te impede de evoluir. Porque começa a formar um nó emocional, um travamento na sua vida emocional, na tua mente. E isso forma uma grande amarra, aonde te não deixa ir para lugar nenhum. E você precisa trazer uma restauração na tua vida. Você precisa. Jesus foi lá. Jesus foi até Lázaro. Chamou Lázaro. Disse, Lázaro, saia para fora. Amados, você precisa ouvir a voz de Deus. Deus está falando contigo. Jesus está te chamando. Lázaro, saia para fora. Jesus está chamando você a voltar a viver.
Jesus quer trazer vida dentro de você. Lázaro ouviu. Lázaro ouviu e saiu. Lázaro ressuscitou. Mas mesmo Jesus tendo ressuscitado Lázaro, ele ainda assim, ele não conseguia prosseguir. Ele não podia andar ainda. Ele não conseguia seguir o seu caminho. Por quê? Porque ele precisava desatar os nós que os prendiam. Ele estava com as mãos, os pés e os olhos estavam vendados e os pés e mãos atados. Jesus disse: desligai-o e deixai-o ir. Quando Jesus disse isso ao povo, ele estava dizendo: não tire somente as faixas que estão em volta dele. Tire as vendas que estão nos olhos também. Sabe, Lázaro, eles estavam de mãos e pés atados. Mesmo Jesus tendo ressuscitado. Então ele não conseguia prosseguir. Ele precisava de ajuda. Porque as mãos estavam atadas, como que ele ia conseguir desatar os nós? Tinha que ser outra pessoa. Os pés estavam atados, mas ele não conseguia enxergar. Como que ele ia fazer isso? As mãos estavam presas, como que ele ia conseguir tirar as vendas dos olhos? Amados, nós precisamos de ajuda. Porque há amarras em nossas vidas que nós conseguimos nos livrar sozinhos. Que nós ainda conseguimos enxergar. E nós vamos lá e arrancamos. Nós entendemos que nós temos que arrancar aquelas amarras. Desfazer aqueles nós na nossa vida. Nós arrependemos, consertamos aquilo. Mas tem coisas que vamos precisar de ajuda. Tem coisas que nós vamos precisar de pessoas que nos orientem, que nos ajudem a enxergar. Pessoas que possam caminhar conosco. Porque se nós ficarmos muito tempo atados, nós vamos perder até o jeito de andar. Sabe uma pessoa, por exemplo, que ela fica muito tempo acamada, ou ela sofre um acidente grave, depois que ela sara, ela precisa fazer fisioterapia, reaprender a andar novamente. Começar a exercitar os membros do corpo, os nervos, os tendões, têm que ser fortalecidos. Nós também precisamos fazer isso. Porque às vezes a pessoa fica muito tempo atada, muito tempo cega, e ela precisa reaprender todas as coisas. Porque o fato aqui de Lázaro, de Jesus ter ressuscitado Lázaro, isso quer dizer que não é só porque você tem Jesus na sua vida, não é só porque você conheceu Jesus, você é um cristão, que você não tem amarras na sua vida. Às vezes tem uma amarra aí que você não está sabendo identificar. Às vezes tem amarras antigas que você ainda não conseguiu identificar, que você ainda não se livrou delas. E o Senhor está falando aqui para nós, você precisa de ajuda. Você precisa de alguém que esteja caminhando contigo, alguém que esteja te orientando. Não ande sozinho, não se isole. Procure estar com pessoas que vão te ajudar. Pessoas que vão estar com você, te orientando, te aconselhando. Sabe, fazendo você enxergar. Sabe, o ser humano, ele é muito, assim, complexo. Ele é muito difícil, às vezes, de lidar, porque muitas vezes não aceita correção, não aceita exortação, não aceita a pessoa chamar atenção. Mas isso já é um nó formado na tua vida, já é uma amarra, é um coração endurecido, um coração rebelde, orgulhoso. E essas amarras precisam cair por terra, para que você se quebrante e deixe que alguém te instrua. Aceitar correção, sabe, um coração obediente, submisso,
quebrantado, é assim que você vai romper. É assim que você vai evoluir. Porque se você não tiver um coração voltado para ouvir a voz de Deus, ensinável, idôneo, você não vai romper. Você não vai conseguir tirar essas amarras da sua vida. Por mais que tenha uma pessoa ali te falando, te orientando, se você não aprender a ouvir, baixar a cabeça, você não vai romper. As amarras vão continuar na sua vida. Então deixa a pessoa te ajudar. Porque tem pessoas que estão ali tentando desfazer aquele nó sozinho, e chega um e fala, deixa eu te ajudar, e fala, não, deixa que eu consigo sozinho. Isso é orgulho. E fica ali horas e horas perdendo tempo. Às vezes consegue até sozinho, mas quanto tempo gastou? Quantas horas gastou tentando desamarrar aquele nó sozinho? Sendo que a ajuda veio e você recusou. Pessoas vieram para te ajudar e você recusou, porque era orgulhoso, porque não queria contar, porque não queria desabafar, porque não queria dizer que não conseguia sozinho e que não gostou, não aceitou reconhecer que precisava de ajuda. Porque tem muitas pessoas que não querem reconhecer que realmente elas precisam de ajuda.